Vamos lá. Eu quero que alguém abra para mim um texto da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Tá bom aí, tá bom. Acho que era só esse versículo mesmo. Eu plantei, Apolo regou, e quem foi que deu o crescimento? Tá, vamos falar sobre crescimento. Afinal de contas, você está numa igreja que o nome dela é... então tem que falar sobre isso, né? O texto diz, o apóstolo Paulo está falando, eu plantei, Apolo regou, e quem é que foi que deu o crescimento? Aqui nesse texto ele fala de 3 fases que fazem parte do crescimento de uma célula e do crescimento de uma igreja. E eu quero passar para você o que nós temos que fazer em cada fase para que o crescimento ele aconteça, para que o crescimento seja uma realidade. Quando o apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento, significa que o crescimento que Deus deu, ele veio logo após alguém plantar, alguém regar, para que o crescimento acontecesse. Sim ou não? Pensa numa planta. Quando você quer colher o fruto de uma árvore que você ali plantou, começa assim, você planta, você rega e depois começa a crescer o fruto, você pega o fruto. É assim ou não é assim? A mesma coisa acontece com uma célula. Essas 3 fases, elas são realidades em todas as células. A fase que você planta, a fase que você rega e a fase que você experimenta o crescimento. O grande segredo é nós não errarmos nessa fase. E o que é eu não errar nessa fase? É eu ter a atitude certa na hora de plantar. Um exemplo aqui, tá? A hora de plantar, eu não posso ter as mesmas atitudes que é a hora de regar. E na hora de regar, eu não posso ter as mesmas atitudes que é a atitude de quem já está vivendo o crescimento. Vou dar um exemplo na prática de uma célula. A hora de plantar é a hora onde você está investindo nas pessoas, evangelizando. Ainda não é a hora em que eu vou experimentar o crescimento. Eu não posso pensar em multiplicar uma célula que ela está ganhando pessoas agora, ela começou agora. Quem está entendendo? Eu não posso misturar as atitudes nas fases. A fase 1, ela tem a atitude da fase 1. A fase 2, ela tem a atitude da fase 2. E a fase 3, ela tem a atitude da fase 3. Então vamos lá. Primeiro, no momento de plantar, eu preciso acertar nas escolhas. Avalie, você está plantando. Avalie quem são as pessoas que Deus está direcionando para que você faça um investimento mais pesado. Você está plantando, você não tem nada. Eu estava conversando com o pastor Aderbal, que começou uma célula tem 45 dias na casa dele, e todo mundo que está lá praticamente novo. E ele está em qual fase? Ele está na fase de plantar, ele está na fase de avaliar ali, quais são daquelas pessoas, aquele que ele vai dar um investimentozinho maior ali, Deus, qual é? Cuida de todo mundo, mas qual é aquela semente que vai, frutificar? Vocês estão entendendo? Segunda coisa, na fase de plantar, eu preciso usar fé. Quando você planta alguma coisa, você não tem ali nada, você só tem uma semente e uma terra. Mas você tem uma semente e uma terra, e quando você coloca aquela semente dentro da terra, você tem fé, você acredita que aquela semente vai crescer e virar uma árvore, sim ou não? Então, nesse momento de plantar, não pode faltar para o líder fé. Ele tem que acreditar.
esse investimento que eu estou fazendo, ele vai frutificar. Esse investimento que eu estou fazendo, ele vai dar certo. Então tem que ter fé na hora de plantar. Acredite. Hoje, as pessoas que mais dão frutos aqui na igreja são pessoas que, se você olhasse pelo natural, falava assim, isso aqui não vai dar nada. Aliás, olha para o seu vizinho e fala bem assim, quem diria você, irmão? Fala, quem diria você? Você olha um Augusto da vida, você imaginava que esse cara dava alguma coisa? Nada, nunca. Entendeu? Você olha o Fábio, o cara, eu tava ali falando ali, domingo eu tô querendo ganhar uma família pra minha cela, pra minha casa, tá o Fábio igual um abutre em cima assim, ó, contato. Que isso, rapaz? Eu já falei pro Fábio que o culto é 3 horas da tarde. Tá doido, rapaz. Então, você tá rindo, Nielson, não pode marcar bobeira mais que esse cara não, Nielson, tá louco, rapaz. Então, aí você olha assim, então, trabalho de fé, alguém acreditou nesses camaradas aí, ó. Então, nós precisamos acreditar no pessoal nosso lá, tá certo? Isso é o momento de plantar. No momento de plantar, nós temos também muita dedicação. Por quê? Plantar vai envolver o trabalho. Você precisa cavar a terra, você precisa arar a terra. Ó, o trabalho nesse momento, ele é muito importante. É você tirar tempo com as pessoas para poder ganhar o coração delas, fazer visita, marcar para comer pizza depois do culto, aproveitar a palavra do pastor, que é uma deixa boa. Puxa vida, tô tão cansado. Pois é, vamos trabalhar. Entendeu? Ó, depois da fase de plantar, aí você tem a fase de regar. E a fase de regar, ela é uma fase muito gostosa, mas ela também não pode ter atitude errada. Por que a fase de plantar ela é uma fase gostosa? Porque aquilo que antes era só uma semente, agora aquilo começou a dar sinais de que vai crescer. Você começa a ver uma pontinha verde, você fala, tá crescendo galinho. É assim ou não é assim? Meu Deus, olha lá o que aquela semente está virando. E isso encoraja você a você ter um cuidado maior. Você vai querer ali todo dia jogar uma aguinha, você vai ali tirar os matinhos que estão crescendo em volta, que pode afogar aquela planta boa. Nessa fase de regar, é uma fase de cuidado, de vigilância. Você precisa estar protegendo essas pessoas que Deus deu para você. Você precisa aconselhar essas pessoas, porque o inimigo vai fazer de tudo para poder matar aquela semente boa que você está construindo dentro dela. Aí você vai na célula fazendo esse cuidado também. É um cuidado, é um momento de perseverança. É assim que a gente faz na fase de regar. E a terceira fase? A primeira fase é plantar, a segunda fase é regar. E a terceira fase? Qual é a terceira fase? Vocês podem dizer? Viver o crescimento. Essa fase, ela é extraordinária. Nós estamos vivendo essa fase agora como igreja. Ó, durante muito tempo plantando, regando. Aí chega uma hora que começa a brotar o crescimento do Senhor. Isso acontece numa célula, acontece numa igreja. E da mesma forma que não podemos errar na primeira fase, não podemos errar na segunda fase, nós também não podemos errar na terceira fase. Que é na fase onde Deus dá o crescimento. E eu quero que você avalie se isso está acontecendo na sua célula. Porque muitas células na igreja estão vivendo esse tempo de crescimento. Muitas células. E nós não podemos errar nesse tempo de crescimento. Tá? Aonde nós precisamos ficar atentos para não errar nessa fase de crescimento. Primeiro, é saber que, isso aqui é chave, tá, gente? O crescimento, ele não tem absolutamente nada a ver comigo. O crescimento, quem é que dá, segundo o texto que nós lemos? Porque se eu começo a achar, não, porque aqui nessa célula, quem é que trabalhou e ralou para esse negócio crescer aqui foi eu. Já deu ruim. Você começou a perder aí. Não, porque, você sabe, né?
que sem eu aqui, esse negócio não estaria do jeito que está não, viu? Porque eu vou te falar, eu arrebento a boca do balão. Já era. Quem é que dá o crescimento? Erro que eu não posso cometer, achar que eu fiz alguma coisa, não fazemos nada, irmão. Tudo é pela graça, é a bondade do Senhor. Vocês estão entendendo? Nós vamos fazendo ali o que Deus manda a gente fazer, mas quem faz o fruto se manifestar é o Senhor. É o Senhor. Então, eu tenho que saber que essa fase, quem manifesta essa fase de crescimento é Deus. Isso vai me proteger do meu orgulho, isso vai me proteger eu achando que eu sou alguma coisa, e ao mesmo tempo vai me proteger se as coisas elas não estão acontecendo. Você está trabalhando, fazendo, e você fala assim, puxa vida, eu estou aqui, ó, um tempão ralando a célula não cresce, estou vendo a célula de um crescer, de outro crescer, e de outro, a minha não acontece nada, e aí você fica frustrado. Deu ruim para você. Porque se você tem o pensamento que quem dá o crescimento é Deus, que o seu papel é plantar e regar, você sabe que é apenas uma questão de tempo. A hora de Deus para você vai chegar também. Você entendeu? Só não chega se você pensar errado, se você pensar, puxa, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Não, irmão. Você está ali tendo o trabalho de fé, o trabalho de cuidado, está perseverando, é só questão de tempo. Espera, porque o crescimento de Deus vai chegar. Entender isso me protege da frustração, de eu achar que eu que estou... Não, isso é fase, isso acontece. Acontece também na igreja. Amém, gente. Outra coisa aqui muito legal, tá? É que na fase de crescimento, eu não posso cometer o erro de travar esse crescimento que Deus está fazendo. Isaías capítulo 54, que eu falo com vocês aqui diversas vezes, que diz, cante alegremente, ó estéril que não deixa a luz, exulta com prazer, com alegre canto, tu que não tiveres dores de parto, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e fará com que a sua descendência possua as nações, e sejam habitadas as cidades assoladas. Larga as suas tendas, firma bem as suas estacas, não impeças. Lembra disso? Por que esse texto está dizendo? O único que pode impedir o crescimento de Deus de acontecer é você mesmo. Então, para eu não errar nesse momento que o crescimento de Deus está chegando, eu não posso travar o processo, eu não posso impedir o processo. E como que alguém impede o processo? Eu vou dizer para vocês, e nós não podemos errar nisso. Em nome de Jesus, nós não podemos errar nisso. Sabe como que alguém trava o processo? A célula da pessoa começa a crescer. E ela saiu, ela estava assim, ralando com 6, ralando com 5. Aí ela agora já tem 10, ela já tem 14, e ela tem 15. E o líder ele fica, uau, aleluia. E aí, puxa vida, quando se fala o supervisor ou passou aqui, vamos multiplicar, ele fala assim, não vai. Está travando o crescimento. E quando eu travo o crescimento, o negócio murcha. Vocês entendem? Começou Deus a manifestar o crescimento, é a hora de você fazer o quê? Distribuir sementes, gente. Distribua as sementes para quê? Para que novas árvores venham nascer. Esse é o segredo. Agora, se eu, quando começo a viver o crescimento que Deus dá, e eu travo as pessoas, eu vou murchar. Vai murchar, irmão. Agora, se você espalha essas sementes, você vai fazer o processo de Deus se manifestar novamente assim, vai tudo avançando e crescendo. Por que nós estamos pensando? Olha só aqui, eu estou dizendo para vocês, na prática, aquilo que nós fazemos na igreja. Tudo que nós fazemos no micro, em uma célula, nós fazemos na igreja no macro.
Então, ó, estamos aqui experimentando um tempo de crescimento. Os cultos da manhã ficando lotados, os cultos da noite lotados, as extensões lotadas. O que a gente está pensando? Vamos, então, fazer esse processo de crescimento, ele continuar. Como? Vamos multiplicar um outro culto. Vamos pensar já em um outro point, em outros points e outra extensão. Por quê? É hora de quê? Espalhar. Para o crescimento de Deus, ele continuar se manifestando, ao invés de murchar. Quem entende o que eu estou falando? Isso nós estamos fazendo na igreja. A multiplicação da 83 foi isso. E continuamos pensando nisso. Por quê? Se é o tempo que o crescimento de Deus vem, temos que espalhar as sementes. Faça isso na sua célula também. Beleza, gente? Vocês estão muito calados, eu não sei o que está acontecendo com vocês. Ou vocês não estão entendendo nada, ou vocês estão absorvendo e entendendo tudo. Tomara que seja a segunda opção, Senhor. Tá certo. Uma coisa que eu falo constantemente quando eu vou dar treinamento, falo com a nossa equipe aqui de pastores, olha, se nós não multiplicarmos para o crescimento, se nós não ganharmos com a multiplicação para o crescimento, nós vamos perder na divisão por problemas. O que significa isso? Ou você, se você não perder para multiplicação, você vai perder para divisão. É isso daí. Se você não perder para multiplicação, você vai perder para divisão. Como é isso na prática? Perder para multiplicação é fazer o reino de Deus avançar. Eu multipliquei a minha célula. Eu tinha 15. Puxa vida, vai sair daqui 5. Mas o reino de Deus está avançando. Então você está perdendo para a multiplicação. É muito melhor perder para a multiplicação do que perder para a divisão. E o que é perder para a divisão? A sua célula fica com 15, 12, 13. Você não multiplica. É questão de tempo. Vai dar uma fofocada, vai dar uma ciumeira de um com o outro, e aí um contamina o coração do outro, aí fala, não vou mais para essa célula, sai. Aí você nem multiplicou e ainda dividiu sua célula. Diga, ai, ai, ai. Estou falando para você por experiência. Quem já viu isso aqui acontecer já? Diga, ai, ai, ai. Aí, ó. Se não perder pela multiplicação, você vai perder pela divisão. É batata. Então, faz a multiplicação acontecer. Porque aí, ó, o reino de Deus está avançando e você também está avançando. Você é o que semeou em outros líderes. Plantar, regar e viver o crescimento. Ok, gente? Nossa, eu amo nessa reunião com vocês aqui.